Galera, e aí, o que vocês acharam do episódio 80 de Dragon Ball Super? Curtiram o resultado da luta? Acharam que o Gohan mitou ou só fez merda, hein? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse episódio que trouxe mais algumas informações importantes sobre o torneio e os universos. Bem, no geral, esse foi um bom episódio no quesito lutas. Eu já havia apontado as questões dos combates estarem bem rápidos em Dragon Ball Super e essa luta entre o Gohan e o Lavender não foi diferente. Eu sei que muita gente acha que por ser um pré-torneio não deveríamos dar tanta importância, mas eu ainda sinto falta de um desenvolvimento nos novos personagens. Basicamente, o que sabemos sobre o Lavender é que ele é apenas um carinha que manipula nuvens de veneno e tem aquele estereótipo todo de cara malvadão e vilão apenas porque tá no enredo, né? Independente desse perfil aí genérico do Lavender, ele proporcionou uma grande luta contra Gohan. Na verdade, o que mais chamou a atenção desse episódio foi a própria postura de Gohan. A luta em si foi uma forma do próprio personagem, que havia abandonado as lutas, de voltar a crescer e descobrir por si mesmo do que era capaz, né? Por mais uma vez, podemos observar o porquê de Goku ser considerado o gênio das lutas. Como ninguém é capaz de sentir o ki dos adversários do Universo 9, a estratégia do Gohan era bem simples. Ele queria primeiro ver o que Lavender era capaz, para poder então criar o seu plano de batalha. Mas Goku aconselha Gohan que parta logo pra cima, que esqueça o oponente, que não se contenha e que saiba do que é capaz. Nesse ponto, Goku foi um grande conselheiro, fazendo com que Gohan buscasse a melhor estratégia contra o adversário. Sobre a luta, apesar de toda a zoação que rolou na internet, no fundo, acho que os fãs do Gohan ficaram satisfeitos. Graças à habilidade de Lavender de manipular venenos, Gohan foi privado da visão e teve que se guiar apenas nos seus outros sentidos. E óbvio que a galera mais das antigas viu essa cena como uma referência ao filme O Grande Dragão Branco, na luta entre Frank e Chun-Li, onde Frank é cegado por um pó e tem que se guiar apenas pelos seus sentidos para golpear seu oponente. Outro momento foda foi Gohan usando seu kit Super Saiyajin como uma arma nunca usada antes na série, que refletia no oponente para saber a sua posição. Aliás, virar Super Saiyajin não foi com o intuito de aumentar seus poderes. Gohan fez com um propósito bem mais inteligente. A energia do Super Saiyajin criou uma espécie de radar, sabendo com isso a distância exata do oponente e assim ele previu seus movimentos. Não podemos esquecer que Gohan simplesmente negou qualquer tipo de ajuda externa, como no momento que Kaioshin ofereceu uma semente dos deuses para que ele se livrasse dos efeitos do veneno de Lavender. E isso foi muito legal da parte de Gohan, pois é como se ele quisesse provar para si e para os outros que ele era capaz de se aperfeiçoar nesse combate. Como sabemos em Dragon Ball, são as dificuldades a melhor forma de se crescer e de se superar. E Gohan já estava disposto a isso, mesmo que isso colocasse em risco sua própria vida. Afinal, o veneno de Lavender literalmente apodrecia o corpo de suas vítimas ao longo do tempo. E isso foi o maior obstáculo para Gohan. Mesmo com toda a sua genialidade em usar o Ki como radar, o uso do Super Saiyajin fazia com que o veneno se espalhasse mais rapidamente no corpo. Mas num momento bem Cavaleiros do Zodíaco, Gohan faz literalmente um ataque suicida, que teve gente que lembrou do turbilhão de Pégaso. Mas pra mim, pelo contexto dele ter ficado cego durante uma luta e apostado tudo num ataque onde os dois iriam se foder, então eu não tive como não comparar com aquela técnica que o Shiryu fez contra a Shura de Capricórnio, o último dragão. Enfim, Gohan vence, mas o Daishinkan declara que houve empate. Tipo, eu achei injusto pra cacete. Daishinkan pode ser um dos mais poderosos de Dragon Ball, mas como juiz ele é ruim pra caralho, né? Enfim, essa é a minha opinião. Pra mim, o Gohan venceu sim. Ter desmaiado logo depois é consequência de qualquer grande combate. Mas o que deveria ser o grande destaque do episódio acabou ficando em segundo plano diante da grande revelação de Daishinkan e da grande confusão que isso acabou gerando, principalmente para os fãs. O motivo dos universos 7 e 9 terem sido escolhidos para participarem desse mini torneio se deu principalmente pelo nível de qualidade entre os dois, sendo os mais baixos dentre todos os 12 universos. E Daishinkan finalmente revela os objetivos de Zeno com um torneio. Na verdade, o torneio nada mais foi do que um pretexto maquiavélico para gerar algum tipo de motivação aos universos com um baixo nível de qualidade a lutarem contra os demais e garantirem sua sobrevivência. Também ficamos sabendo que os universos gêmeos 1 e 12 e 5 e 8 ficaram isentos de participarem do torneio do poder por conta da média de qualidade dos humanos serem superior a 7.
Tá, e qual é o problema disso tudo? A questão é, o que de fato significa essa tal média de qualidade? Aí que mora o problema. A princípio, o próprio discurso do Daishinkan dava um pouco a entender que esse nível se referia à força, ou seja, o universo 7, que é onde vive Goku e seus amigos, seria o universo que tem a segunda menor média de qualidade de força, enquanto o 9 seria o que tem a pior média. Só que depois vemos uma discussão entre Beerus e Kaioshin, onde eles discutem entre si por conta da maneira que o Shin deixava os humanos do seu universo se desenvolverem sozinhos, enquanto o Beerus só queria saber de dormir, cagar e andar pro seu papel de destruidor. Se a gente pegar esse diálogo, a gente pode entender também que esse nível de qualidade está atrelado a algum tipo de nível cultural, universal da coisa. E como a gente sabe, Kaioshin são deuses da criação, e o dever deles é esse, gente, criar e observar. Já os deuses da destruição são deuses que destroem não só planetas, como também as ameaças do universo. Então, se a gente for levar a ideia da média de qualidade como um nível de desenvolvimento cultural, a gente pode especular que os Kaioshins, quando percebem que um planeta não tem grande desenvolvimento, acionam ou sei lá, contam com a ação dos deuses da destruição para destruírem esse planeta, para assim os Kaioshins criarem condições para o nascimento de astros e vida no lugar daquele que foi destruído. Mas considerando que no universo 7 existe somente um Kaioshin, fazendo o trabalho de pelo menos 5 Kaioshins, considerando a própria inexperiência do Kaioshin do leste, considerando também que Majin Buu destruiu milhares de planetas bons e considerando que temos um deus da destruição mesquinho que só pensa em dormir e comer, dá pra entender porque do universo 7 estar em penúltimo lugar nesse ranking, né? É como se o sétimo universo ficasse sem um catalisador de criação, não só para criar mais civilizações de qualidade, como também para repor as talvez perdidas. E se a gente contar com uma frase do Jaco no seu mangá, quando ele diz que não existem muitos planetas com formas de vida inteligentes no universo, a gente acaba reforçando ainda mais esse conceito de que qualidade está associado com o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento das civilizações do universo. Mas claro que isso ainda não está totalmente definido. O contexto tem inúmeros sentidos, incluindo também a ideia de que essa média de qualidade também esteja relacionada com poder, com força. Nos resta esperar para ver se haverá uma definição mais objetiva ou não. Enfim, um ponto interessante é que se Goku não fosse tão impulsivo e inconsequente, os universos de baixa qualidade seriam todos destruídos, visto que Zeno, segundo Daishinkan, já achava que havia universos demais. Então acabou que essa presepada do Goku criou uma situação onde ao menos um desses universos mal qualificados poderão lutar para provar o seu valor, ao mesmo tempo que entreterão Zeno, que encara tudo isso de uma forma muito infantil. E isso acaba cada vez mais reforçando as teorias de que algo assim tão planejado não possa vir de alguém que se comporta como uma criança de 5 anos. Fora a conveniência de excluir os 4 universos mais bem qualificados, seja lá qual for o significado de qualificado, né? Se pensarmos nesse significado como força, será que os 4 universos isentos não poderiam criar uma revolta social de grandes dimensões ao plano inicial de extermínio dos universos? Aliás, não há como deixar de fazer uma comparação desse torneio do poder com os gladiadores do Império Romano, que lutavam por sua própria sobrevivência enquanto o povo assistia todo o espetáculo. A velha política do pão e circo, né? Para entreter não apenas o imperador, como o próprio povo, evitando qualquer tipo de revolta. Isentar os universos melhores qualificados pode talvez evitar grandes problemas para Zeno, os anjos que estão isentos da destruição e para Daishinkan. Mas claro, nada disso foi confirmado, são apenas especulações, gente. Cabe aqui acompanharmos o desenvolvimento da saga e ver que fim esse torneio vai dar. Bem, gente, espero que tenham gostado da análise. Apesar de Dragon Ball Super ser sempre alvo de críticas, é visível o tanto de conceitos explorados atualmente na série. A premissa por trás do torneio em si é claramente darwinista, puramente seleção natural, ao mesmo tempo que os seres menos qualificados terão que provar o seu valor pro até então ser mais poderoso de Dragon Ball. O mais implacável dos torneios de Dragon Ball também se revelou o mais frio, cruel e desumano torneio já existente, características que jamais esperaríamos partir dos deuses em Dragon Ball, mas sim dos humanos. Será mesmo que as criaturas são espelhos que refletem de volta a Deus o seu conhecimento?
Podem os deuses agirem com o que há de mais cruel dentre os estados da alma humana, a apatia? Ou os humanos não estão à altura de conhecer a mente dos deuses e anjos? Enfim, fica a reflexão super filosófica aí. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Se ainda não é inscrito, clique aqui no botão e no sininho para sempre ser notificado quando tiver vídeo novo. Um beijo, gente! Até o próximo vídeo.